pessoal que me acompanha aqui no canal sabe que eu sou fascinada por história. Então qualquer série, qualquer filme que eu assista que tenha um contexto histórico real, já ganha pontos comigo. E Stranger Things é uma série que faz isso. No caso, a série contextualiza ali um pouco da Guerra Fria, que foi um conflito que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, onde basicamente os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje você conhece como Rússia, ficaram competindo para ver quem tinha mais arma. Então assim, quem tinha os melhores soldados, quem tinha as melhores pesquisas e por aí vai. Com o lançamento da 5ª temporada planejado aí para 2025, muita gente se pergunta se vai dar tempo de Stranger Things encerrar tudo que se propôs a contar, né? Afinal de contas, eles têm muita coisa para contar. E eu digo para vocês que esse contexto histórico da Guerra Fria é muito importante para a gente conseguir teorizar um pouquinho sobre o final da série. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os saltos temporais que vão acontecer em Stranger Things e por que eu acho que o final da série vai ser muito bom e vai dar tempo de tudo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de temática de Stranger Things. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o provável final da série. Então se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Muita gente parece não ter se ligado, mas toda a motivação por trás ali dos Estados Unidos e a União Soviética tentar explorar o mundo invertido, né? Ficar competindo ali na questão das pesquisas e tudo mais, é por conta da Guerra Fria, que é justamente esse contexto histórico por trás de Stranger Things que a gente vai falar bastante hoje. Porque, gente, rolava uma competição entre esses dois países para ver quem tinha mais poder, né? Como eu falei antes, quem tinha melhor pesquisa, os melhores soldados, melhor arma e por aí vai. É justamente por isso que a gente tem o Dr. Brenner lá na série, que investe nesses experimentos, né? Tenta trazer cobaias para criar super soldados, e desses super soldados aí a gente tem a personagem da Eleven, né? Ela saiu no meio de tudo isso. E também é justamente por isso que quando as coisas deram errado lá na primeira temporada, o Brenner foi lá para os cidadãos americanos, né? Que no caso aqui foram representados pelos Wheeler, e falou assim: olha, então, essa menina aqui, ela é perigosa, tá? Ela é russa. Então, assim, se você encontrar ela, me devolve, tá? Me devolve porque ela é russa, ela pode estar aqui de espiã e não sei o quê. Porque é claro que o Brenner não ia falar que ele estava fazendo experimento em criança, né? Mas enfim, por que eu tô falando de tudo isso? Como eu havia mencionado, esse contexto é muito importante pra gente entender qual que vai ser o possível final pra Stranger Things. E por que essa quantidade tão grande de saltos temporais que vai ter, né? No caso, no mínimo, 3 saltos temporais, faz pleno sentido com essa narrativa desse contexto histórico que vai ter. Pensa aqui comigo, o laboratório só existe por conta da Guerra Fria. As coisas só são tão misteriosas ali em Stranger Things que o pessoal tem que assinar cláusula, não pode falar pra ninguém, esse tipo de coisa, por conta da Guerra Fria, né? São vários experimentos ultra secretos que estão acontecendo, no intuito dos Estados Unidos ficar à frente da União Soviética. Ou seja, o laboratório só chegou ao mundo invertido por conta da Guerra Fria, gente, porque eles estavam com essa ambição. Eu acho interessante que isso até apresenta uma lógica meio Frankenstein das coisas. Pra quem não leu Frankenstein, né, essa é uma história aí sobre um cientista que ele tá tentando mudar o mundo com os experimentos dele, só que ele fica afetado pela ambição. Então, basicamente, tem uma hora que ele passa do ponto. Só que aí o destino, né, a vida arruma uma forma de punir esse cientista ambicioso que cruzou os limites. No caso, a punição ali do Victor Frankenstein, que é o cientista, é ser destruído pela própria invenção, né? Ou seja, ele fez uma coisa que passou tanto dos limites que essa coisa se virou contra ele. No caso de Stranger Things, a punição para os cientistas é o mundo invertido e todas as criaturas invadindo o mundo comum. Então assim, né? Consequências, eles estão colhendo aquilo que plantaram. Caso você não saiba, vai ter 3 saltos temporais em Stranger Things, né? Como eu havia mencionado. A gente sabe disso através das fotos de gravações que foram acontecendo aí ao decorrer de 2024. Inclusive, quem é inscrito aqui do Plantão Geek não perdeu nenhum update sobre as gravações de Stranger Things, né? Convido você aí a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá? Vê aí direitinho se você tá inscrito ou não. Já vai, ativa o sininho, deixa o like, faz tudo isso que você me ajuda bastante, tá? Quando a última temporada chegar, Stranger Things vai apresentar pra gente, no mínimo, 3 saltos temporais. A gente vai ver o pessoal em 87, que é 1 ano depois do final da 4ª temporada. Também vamos ter um vislumbre de 1989 e também
1990, então vamos passar por uma outra década até. E eu acredito que possa haver mais saltos temporais antes ou depois disso, tá, gente? Só que o que interessa aqui, gente, pra temática desse vídeo, pra gente falar do final e tudo mais, é o ano de 1989. É nesse ponto que a gente vai começar a falar do final de Stranger Things. Porque pensa aqui comigo, se o começo da série foi sob o contexto de Guerra Fria, logo o final também tem que ser. Pra eles pararem com os experimentos, pra parar com esse negócio de querer explorar mundo invertido e não sei o que, essa ameaça da Guerra Fria tem que terminar, né? Tem que acabar o motivo do porquê que eles estão fazendo tudo isso. Os nossos personagens aqui são norte-americanos. E nessa época, o maior problema desses países capitalistas, como os Estados Unidos, era justamente uma ideologia diferente. Nessa época existia a União Soviética, que era um estado socialista. E eles eram os maiores representantes comunistas que tinha ali na época, que é uma ideologia que vai totalmente contrária ali à dos Estados Unidos. Ou seja, se você tem dois países se bicando por conta de ideologia, uma dessas crenças aqui, uma dessas ideias tem que ser diminuída. Tem que tomar um baque muito forte pra gente diminuir essa Guerra Fria. E foi isso que aconteceu no ano de 1989. Pra vocês verem que a escolha desse salto temporal não foi uma coincidência, não foi um negócio assim só pra envelhecer personagem, não. Eles escolheram o ano de 89 porque uma coisa muito importante no nosso mundo aconteceu. No ano de 89, lá em Stranger Things, né, de acordo com as fotos de gravação e tudo mais, a ameaça do mundo invertido já vai ter acabado. Então essa questão de mundo invertido, laboratório e tudo mais, isso tudo acabou. Eles já resolveram o problema quando for mostrar o 89. Ou seja, o ano de 89 representa o epílogo para Stranger Things, que é aquele momento depois do final, né? Quando tudo já acabou, o problema já acabou, você tem ali um finalzinho que ainda as pessoas querem ver, e esse finalzinho é chamado de epílogo. Aquela parte da história que vem depois do final. E como eu estava falando, gente, no ano de 89, na vida real, né, no nosso contexto histórico, que é o mesmo que Stranger Things se baseia ali, aconteceu uma coisa muito importante. E se você não dormiu aí nas aulas de história, você sabe do que eu tô falando que aconteceu. Em 89 aconteceu o que foi chamado de Revoluções de 89, também conhecida aí como a queda do comunismo, que era, lembrando aqui, uma das ideologias lá da União Soviética, né? Grande parte das nações comunistas acabaram nesse ano. E uma das coisas que você deve ter visto na escola foi a queda do Muro de Berlim. Porque, pasmem, gente, tinha um muro lá na Alemanha que dividia a Alemanha em dois países praticamente. Uma parte era capitalista e a outra socialista. Ou seja, na Alemanha você tinha basicamente o significado de Guerra Fria, né? Os países que brigavam por essa ideologia tinham dividido até a Alemanha ali no meio, né? Separando um monte de família, enfim, foi uma coisa super triste. Só que um dia, gente, esse muro foi tombado, né? Eles quebraram esse muro. E esse seria o começo do fim para a Guerra Fria. Porque quando esse muro caiu, a União Soviética perdeu muitos aliados. Muita gente que acreditava no mesmo que eles tinha sido derrotado nessa questão aí de ideologia. Com isso, com quem a União Soviética ia negociar, gente? Pois é, isso era uma pergunta que eles se faziam também naquela época. Sobrou quem pra gente negociar? O resultado disso tudo foi uma grande crise econômica ali na União Soviética. E então, nos anos seguintes, até 1991, a União Soviética seria desfeita, ela seria dissolvida. E eventualmente surgiria em seu lugar o que hoje a gente conhece como Rússia. Mas não é só isso que importa pra nossa história. Sabe toda aquela conspiração do Murray na série, que ele vive ali de olho nos russos? Pô, o cara até aprendeu a falar russo pra ele poder ficar de olho nessas movimentações de Guerra Fria. Então, eu diria que o Murray vai ficar muito feliz durante esse epílogo de Stranger Things, né? Porque uma das coisas que também aconteceu nessa época, que com certeza, gente, com certeza vai ser relevante no final da série, é que quando a União Soviética foi dissolvida, foram abertos vários arquivos da KGB, que é basicamente a unidade de segurança ali da União Soviética, né? Era como se fosse ali o FBI da União Soviética. Imagina, gente, quantas experiências, quantas coisas absurdas foram explanadas na época, porque teve a abertura desses arquivos aí ultra secreto. Isso acabou por denunciar diversas experiências desumanas e foi meio que uma movimentação que acabou pegando o globo inteiro, né? Todos os países começaram a tomar um exposed aí. Você aí, por acaso, conhece alguma experiência desumana que tenha acontecido em Stranger Things? Tipo assim, você conhece alguma?
Exatamente, gente. Todo o plot de laboratório de Hawkins, a questão do mundo invertido, isso tudo vai chegar ao fim ali de 89 pra frente, né? Até os outros saltos temporais que vai ter, porque simplesmente tudo isso vai ser explanado no final da série. Então, se você aí duvidava de algum final feliz pra série, esse é o momento que você para de duvidar, porque essa história de você ter salto temporal em 89 e 90 não foi coincidência. Isso foi planejado para entrar no contexto de Stranger Things e você expor e acabar com todas as forças antagônicas de Stranger Things. Tudo aquilo que representa as coisas erradas da série, né? O mundo invertido, os monstros, o laboratório, os experimentos, os cobaias, né? O que eles faziam com as pessoas, tudo isso vai ter um desfecho positivo. Eles vão explanar quem precisa, vão parar de entrar no mundo invertido, porque a Guerra Fria vai acabar, e os personagens finalmente vão ter um gostinho ali da normalidade. Eles vão ter que começar a pensar na vida deles, sem todos esses problemas, finalmente. Então, se você aí duvida que a Eleven vai ter um final feliz, ou qualquer coisa assim, esse é o momento de você parar de duvidar, cara. Porque o que vai ter de explanação aí no final da série não tá no papel. E a Eleven finalmente vai parar de fugir, né? Inclusive, um fato curioso aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Na vida real, gente, nos anos 90, o presidente dos Estados Unidos da época, que era o Bill Clinton, ele pediu desculpas públicas pelos experimentos que os Estados Unidos estavam fazendo nas décadas anteriores. Ou seja, o cara foi num palanque e falou: gente, foi mal, a gente tava fazendo cobaia aí, a gente tava sendo desumano, torturando uma galera, foi mancada nossa, tá, gente? É real oficial, isso estava acontecendo em território norte-americano, a gente tava deixando, então aí, desculpa pros sobreviventes, desculpa aí pras famílias. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. O cara meteu essa, gente. Então, assim, esse tipo de explanação com certeza vai acontecer na série, até pra você colocar ponto final na jornada dos personagens, pra eles não terem mais com o que se preocupar. O que vai garantir um futuro pra esses personagens, né? Olha só que legal. Inclusive, eu convido você a conhecer a história real por trás de Stranger Things nesse vídeo aqui do card, ó, que você pode clicar e conhecer. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi quase uma aulinha de história, né? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!